Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta de Tiago, no capítulo 1, versículos 13 a 15, que diz: Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Sobre a palavra concupiscência, este é o plural do substantivo grego epitomia, que tem o significado de um desejo carnal, um desejo do velho homem, um desejo pecaminoso, portanto, um desejo que é contrário a Deus e a sua vontade. Que os desejos da carne não são de todo agradáveis a Deus, por isso, vemos o que está descrito na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 5 a 8, que diz: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode o ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A mente carnal, que é inimiga de Deus, inclui também os desejos da velha natureza. Agora, no que diz respeito à frase, mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, isso não significa que a tentação nasce apenas como resultado dos desejos da velha natureza, nem significa que toda vez que alguém for tentado, será necessariamente atraído e pecará. Até o próprio Jesus Cristo em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado porque ele foi atraído pelos desejos da carne? Se ele tivesse sido atraído, ele teria pecado. Mas ele nem foi seduzido, nem pecou, mas foi tentado em tudo. Portanto, vemos que a tentação é algo que se é permitido para levar o homem ao engano, pois, uma vez iludido, ela consegue o seu propósito, o pecado. A tentação é sempre implicitamente ou explicitamente uma obra do tentador, o diabo, e ele irá obter o seu propósito, que é o pecado, se estivermos atraídos, seduzidos pelos desejos do velho homem e se formos atrás destes desejos, cumpri-los e pecarmos. Vemos o diabo trabalhando o engano e a sedução para fazer com aquele que é tentado as coisas contrárias à vontade de Deus. Observamos no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, que Deus havia ordenado ao homem que de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Portanto, Adão e Eva sabiam que não era a vontade de Deus comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 3, versículos 1 a 5, nos diz: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A tentação é sempre uma obra do diabo, o tentador, e aqui podemos vê-lo trabalhar na sua profissão muito bem. Assim, primeiro ele desafia fazendo uma pergunta que Deus tinha feito.
Então, vendo a reação da mulher, ele se move para um completo desacordo com a palavra de Deus, prometendo-lhe que se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, desobediência, eles se tornariam como deuses, conhecedores do bem e do mal. Mas, obviamente, ou necessariamente, estava enganando ela. Por isso que nossa vigilância e constância no Senhor tem que nos revelar quando a concupiscência do engano, ou seja, quando o tentador lança uma vontade excessiva para nos iludir, levando a quebrar princípios e cometer o pecado. Mas, se compreendermos este modo do tentador agir, teremos que ter a atitude que Jesus teve. Mesmo sendo tentado, não se submeteu à concupiscência, e muito menos aos desejos carnais, como descrito no Evangelho segundo Mateus capítulo 4, versículo 3, que diz: E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. O contexto da passagem acima pertence às tentações que Jesus sofreu no deserto. O tentador era o diabo, e por esta razão é chamado assim. Este título também é usado por Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, onde diz: Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o vosso trabalho viesse a ser inútil. O trabalho do tentador é tentar de modo que faça aquele que é tentado a cair. Como é evidente a partir da passagem acima, aquele que faz isso é o diabo. O mestre da tentação, o tentador, é ele. Nós cedemos à tentação quando somos enganados pelo adversário, a ir atrás das coisas contrárias à vontade de Deus, como esta vontade é declarada na palavra ou por revelação. O resultado é sempre o pecado. De fato, Eva negligenciou o que Deus havia dito a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. O resultado? O pecado. Pelo contrário, Jesus Cristo respeitou a palavra de Deus. Ele nunca a negligenciou, mas ele a usou para enfrentar as tentações do diabo. O resultado? Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em outras palavras, vamos procurar estar cientes da vontade de Deus, sua palavra, e vamos colocá-la profundamente em nossos corações. Vamos mantê-la lá e não negligenciá-la. E o diabo não vai conseguir nos afastar e fazer com que a tentação traga o resultado que ele quer, ou seja, o pecado. Se agora acontecer de cairmos e pecarmos, então há uma necessidade de arrependimento e confissão do nosso pecado a Deus, que por sua vez irá perdoá-lo imediatamente, como descrito na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9 e capítulo 2, versículos 1 e 2, que nos diz: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Assim que confessarmos nossos pecados a Deus, ele nos perdoa. Ceder à tentação significa cometer pecado, e o pecado não precisa de nada mais, exceto perdão. Portanto, confesse seu pecado a Deus. Afaste-se dele. Perdoe também a si mesmo e aqueles que provavelmente desempenharam algum papel nele. Peça perdão para aqueles que você provavelmente feriu. Receba qualquer lição que você possa obter e siga em frente. O problema dos desejos carnais não se resolvem olhando para a carne e o que foi feito. Pelo contrário, isto é resolvido olhando para Deus e usando ao máximo tudo o que Ele nos deu no novo nascimento, como descrito na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 e 18, que nos diz: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
A velha e nova natureza são contrárias uma às outras, e esta passagem nos diz como não vamos cumprir os desejos da velha natureza que trazem à tentação e ao pecado. O caminho é simples: andar em espírito, ou seja, colocar e direcionar o seu coração para o novo homem e tudo o que Deus lhe deu no novo nascimento. E como resultado, você não cumprirá a concupiscência da carne e não será iludido pelo engano. Portanto, o diabo não vai gerir, embora ele ainda vai tentar te desviar para que peque e caia. Porque assim o Senhor te dará o discernimento de caminhar com a visão aberta, com os ouvidos atentos e com a mente renovada, sem nenhum tipo de ilusão, vivendo assim a presença do Senhor em todos os lugares. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Graças te damos pela oportunidade, Senhor, de entregarmos as nossas primícias, estas primeiras horas a ti, de podermos consagrar este tempo para a sua glória ser manifesta, de consagrarmos, Pai, este período a ti, de consagrarmos tudo, Senhor, antes, Pai, de até qualquer coisa, de poder ouvir a sua voz, de poder conversar contigo, de poder, Pai, de falar, ou até mesmo, Pai, nos rasgar, chorar, nos prostrar diante de Ti. Obrigado pela Sua presença, obrigado por essa palavra que nos orienta e nos dá direção diante, Senhor, de acontecimentos que estão sendo tão naturais, Pai, como a concupiscência do engano. Então, Pai, nós te agradecemos, porque na Sua palavra tudo tem resposta. Pai, tudo tem, Senhor querido, uma direção e tudo nos mostra, Senhor, como proceder. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo Seu amor e pelo Seu cuidado. Nós consagramos tudo que temos e que somos, para que o Seu nome seja exaltado, engrandecido e glorificado dia após dia. Somos gratos a Ti, te agradecemos por mais este dia. Obrigado pela direção que o Senhor, Pai, já nos deu e assim, Pai, nos dará período por período, minuto por minuto, para que o Seu nome seja glorificado em todas as nossas ações. Graças te damos, Pai, consagramos tudo que temos e que somos, para que o Seu nome seja visto e revelado e reverenciado em todos os lugares. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.